Olá, sou Hugo Mizukami, então sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou abordar o tema: qual o preço da ignorância em nossa saúde emocional? Bom, o conhecimento, ele custa, ou seja, saber, ele custa, pois demanda o nosso investimento de tempo e também de esforço na busca desse conhecimento. E principalmente na aplicação desse conhecimento na nossa vida. Porque não basta nós apenas termos o conhecimento e não utilizarmos na nossa vida. E não saber ou não ter o conhecimento também custa. Apesar da ignorância não demandar muito esforço, ela acarreta consequências. E essas consequências são os custos. Então são os preços que nós pagamos pela ignorância, por não conhecer as informações ou não conhecer as coisas que precisamos aprender para diminuir o nosso sofrimento. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque a ignorância tem um preço a ser pago. Então, imagine um pai ou uma mãe que, para proteger o filho ou a filha das dificuldades do mundo, evitasse que essa criança entrasse em contato com climas difíceis, ou muito calor, ou muito frio. Que desde o berço, essa criança ela descansasse dentro de uma estufa, para que nenhuma influência externa pudesse prejudicar a criança. E que ela fosse tratada com mimos desde a infância. E também que ela não frequentasse escola, para evitar eventuais professores mais austeros ou não sofrer influência de colegas de classe. Que fosse alfabetizado em casa apenas com assuntos e heróis de ficção que os pais escolhessem. E também que essa criança crescesse numa pureza inviolável e também de ignorância completa. Ou seja, inocência completa e sem habilidade para realizar nada na vida. Só que vai chegar uma época que os pais se ausentam. E aí a criança ou o adulto vai precisar enfrentar a vida. Quanto sofrimento essa criança não encontraria na vida por não saber lidar com essas situações? Na realidade, essa criança ou esse adulto não conseguiria lidar com nenhuma das dificuldades da vida. Essa pessoa estaria totalmente despreparada para lidar com as adversidades da vida, porque seria totalmente ignorante com relação aos desafios da vida. E porque na vida dela não houve nenhum preparo, e sim houve muita proteção e muita bajulação. E onde as outras pessoas resolviam todos os problemas que eventualmente poderiam surgir na vida dessa pessoa. Então ela cresceu sem a mínima consciência das dificuldades da vida. Então, encontrando o menor problema, o sofrimento para essa pessoa seria muito grande. Então, como que nós adquirimos consciência? Por exemplo, então a consciência sobre o valor da vida pode começar a vir quando alguém muito próximo e querido parte para um outro plano. E adquirimos consciência do corpo físico quando nós adoecemos. Começamos a perceber algum mal no nosso corpo físico e percebemos que nós temos o corpo físico. Ou quando sentimos alguma dor, também nós percebemos que nós temos o corpo físico, começamos a ter consciência desse corpo físico. Então, da mesma forma, nós também temos oportunidade de conquistar consciência da essência da nossa vida quando nós passamos por sofrimentos. Porém, depende da forma como nós lidamos com esses sofrimentos. Se de repente nós lidamos com esses sofrimentos com ignorância, podemos ter algumas reações. Por exemplo, o que aconteceria conosco se alguém nos caluniasse ou se alguém agisse mal conosco? Como que nós agiríamos? Com violência ou com tranquilidade e serenidade? Da mesma forma, como que nós agiríamos diante da necessidade de outras pessoas precisarem nos compreender no nosso modo de agir e no nosso modo de pensar? Então, como é que nós lidamos com essas situações?
Como que nós ficamos quando alguém nos melindra? O melindre é um resultado do orgulho, né? E, por exemplo, e quando nós ficamos preocupados sem motivos ou ficamos tristes de forma improdutiva? Como que nós lidamos com essas situações? Quando nós nos revoltamos ou nós nos tornamos rebeldes diante de um sofrimento, todas essas situações em que nós nos revoltamos, nos irritamos, significa que ainda nós temos ainda algo a aprender. Então, quando nós respondemos a todas essas questões e outras questões da vida e não ficamos em harmonia com essas situações, significa que provavelmente nós vamos encontrar um sofrimento emocional como preço a ser pago da nossa ignorância, do nosso desconhecimento. Então, como que a gente pode lidar com mais sabedoria? Bom, se nós, por exemplo, nós achamos irresponsável desperdiçar recursos materiais, poderemos lidar também da mesma forma com a responsabilidade das riquezas espirituais. E quando nós não conseguimos, por exemplo, controlar a nossa mente, é um determinado nível de desequilíbrio. Nós não estamos conseguindo equilibrar a nossa mente. Para que possamos analisar em que momento nós perdemos o controle da nossa mente e esse controle, quando nós perdemos esse controle tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Que nós possamos ser sempre uma solução e não um problema. Mas às vezes pode acontecer de nós ficarmos procurando um problema dentro de uma solução. Então, para que nós cada vez mais procuramos não fazer uma tempestade num copo d'água, não coloquemos mais lenha na fogueira, que aí só vai piorar mais a situação. Então, se nós estamos infelizes, nós que devemos ser consertados e não nós queremos consertar as outras pessoas. Se nós estamos doentes, nós que devemos ser tratados e não as outras pessoas. Por isso, tanto nos momentos de alegria quanto nos momentos de tristeza, eles são causados por nós mesmos. E há situações que nós gostaríamos que as outras pessoas poderiam nos compreender melhor e nos tolerar nas nossas dificuldades. Da mesma forma também as outras pessoas também esperam mais compreensão e mais tolerância da nossa parte. Então, quando alguém nos ofender, nós podemos procurar elevar os nossos pensamentos. Isso é um exercício, porque diante de uma ofensa é difícil nós elevarmos o pensamento. Mas, fazendo esse exercício com frequência, um dia nós vamos conseguir, diante de uma ofensa, elevarmos o nosso pensamento acima daquela ofensa e dar o nosso bom exemplo. Ou seja, não confirmar e nem reforçar aquilo que levou à ofensa. Por exemplo, se uma pessoa chega e fala assim: nossa, mas como você é grosso ou como você é grossa, a gente pode lidar de duas formas. Ou responder agressivamente, falar assim: eu vou te mostrar quem que é grosso aqui, eu vou te mostrar quem é grossa aqui. Podemos responder dessa forma, ou podemos assimilar essa ofensa e dar o exemplo de como que nós não somos grossos, nós somos educados. Então depende da forma como nós lidamos com a situação. Então, quando nós caímos, basta pelos ferimentos da nossa queda. Não precisa mais ninguém ficar nos derrubando mais ainda, né? Machucando mais ainda. Então, quando alguém cai também, basta os ferimentos da queda da pessoa. E da mesma forma, aos que nos fizerem mal, basta o remorso e o arrependimento nos corações deles. E vice-versa. Quando nós fizermos mal para a pessoa, basta o remorso e o arrependimento no nosso coração. O nosso corpo físico, ele está modelado
de forma que ele seja reajustado aos nossos hábitos e também aprimorá-los para novos moldes, conforme nós vamos nos aperfeiçoando interiormente em cada reencarnação. Então, a neurociência, ela vem estudando o cérebro humano. E de acordo com as pesquisas, se identificou que o nosso cérebro tinha um tamanho de 450 centímetros cúbicos na época do Australopithecus, na época do Homem das Cavernas. E ele veio se desenvolvendo no decorrer do tempo. Depois de vários milênios, nós chegamos ao cérebro que temos hoje. Temos um cérebro de mais ou menos 1.400 centímetros cúbicos na fase do Homo sapiens. Ou seja, o nosso cérebro aumentou mais ou menos umas 3 vezes com relação ao cérebro que nós tínhamos na época de Australopithecus. E a parte principal que se desenvolveu no nosso cérebro foi o neocórtex, que é a parte mais externa do cérebro. Então, por que aconteceu esse desenvolvimento no cérebro humano? Então, o nosso cérebro ele foi desenvolvendo no decorrer do tempo, permitindo a utilização de habilidades que foram disponibilizadas nas várias regiões do cérebro. Mas o problema é que quando nós nascemos, nós não recebemos um manual de instruções para saber como usar essas áreas do cérebro. Então, com o tempo, conforme nós vamos conhecendo, vamos aprendendo, nós vamos desenvolvendo essas regiões do cérebro, do neocórtex. Por exemplo, os animais nascem e nós também. Os animais crescem, nós também. Os animais comem, nós também. Eles se reproduzem e nós também. Eles envelhecem, nós também. E eles também morrem, assim como nós. Então, qual a diferença entre nós e os animais? A diferença está entre a ignorância e a sabedoria. Então, quando nós agimos sem conseguirmos controlar os nossos instintos animais, nós estamos sendo ignorantes quanto às potencialidades do nosso cérebro. E sofremos emocionalmente como resultado dessa ignorância. Então, tem uma frase que diz assim que a nossa ignorância faz com que nós passemos o dia na impulsividade e a noite na nossa inconsciência, até que nos despertemos para a necessidade de aprimorarmos a alma. Então, todos os pequenos mau hábitos que nós temos são baseados nos nossos instintos animais não domesticados, que parecem até inexpressivos, mas devem ser substituídos por bons hábitos, uma vez que nós já tenhamos esse conhecimento. Porque depois que esses maus hábitos crescem, fica mais difícil transformá-los em bons hábitos. Por isso a importância do conhecimento que possa ser aplicado na prática, para que possamos sair da ignorância. Bom, eu, por exemplo, estudo muito sobre várias áreas do conhecimento e procuro colocar em prática esse aprendizado. Só que tinha uma época aí que eu achava que já sabia as respostas sobre vários assuntos da minha vida, e quando eu chegava nesse ponto, a vida aparecia com novas questões, outros testes, outras provas para mim, com novos aprendizados. Então agora eu não me acho mais como um conhecedor profundo de determinados assuntos. Eu sei que alguns assuntos eu conheço bastante coisa, mas ainda tenho muito mais a aprender sobre esses assuntos. Então esse é um dos preços a pagar pela ignorância. Quando nós não sabemos, nós passamos por sofrimentos. E os sofrimentos servem para que nós possamos adquirir sabedoria. Mas o maior problema é ter o orgulho de nós acharmos que sabemos tudo. E tem uma frase na música de Legião Urbana, Quase Sem Querer, que ele diz assim: mas eu não sou mais tão criança a ponto de saber tudo. Então, quando nós achamos que sabemos tudo e dizemos isso eu já sabia frequentemente, as outras pessoas não vão querer mais conversar conosco sobre novas ideias.
e aí nós perdemos grandes oportunidades de aprendizado. Então lembremos que todos nós estamos em um determinado nível de ignorância, um determinado nível de desconhecimento, que é necessário nós passarmos por várias etapas para irmos adquirindo sabedoria nessa área do conhecimento. Então, assim também como há várias pessoas que estão mais avançadas em determinado assunto, há outras pessoas que estão menos avançadas em determinados assuntos. Então, eu assisti um vídeo bastante interessante na internet. Então, tem um caso que aconteceu em 1995 em Pittsburgh, onde um homem realizou um dos roubos mais bizarros de todos os tempos. E esse vídeo que eu achei interessante, que foi divulgado aí numa rede social, e eu fui atrás dessa fonte e achei bastante interessante. Eu trouxe esse conteúdo para cá. Então esse homem realizou um dos roubos mais bizarros de todos os tempos. Na realidade ele realizou 2 roubos a bancos, sem usar nenhuma máscara, em plena luz do dia. E as câmeras de segurança conseguiram captar o rosto do assaltante e assim conseguiram prender o homem. O nome do homem é MacArthur Wheeler. Então, ao ser preso, ao invés de se julgar inocente, ele não estava acreditando no que tinha acontecido. Porque no interrogatório ele disse para os policiais que jogou suco de limão na cara dele, acreditando que ele ficaria invisível, e por isso ele não usou nenhuma máscara. Aí a polícia fez teste de drogas, fez teste de álcool, mas todos foram negativos. E verificaram também que ele não era louco, mas apenas estava com alguns conceitos errôneos de invisibilidade utilizando o limão. E com isso, uns psicólogos sociais chamados David Dunning e Justin Kruger fizeram pesquisas deste caso e identificaram que vários de nós também temos comportamentos semelhantes ao do assaltante do banco. Olha que interessante. Eles descobriram que nós somos imprecisos para avaliar os nossos conhecimentos e habilidades e superestimamos o quanto nós sabemos. Então as pesquisas que eles fizeram foi que 32% dos engenheiros de uma empresa e 42% dos engenheiros de outra empresa consideraram entre os 5% com melhor desempenho de toda a equipe, algo matematicamente impossível. E fizeram também pesquisas com motoristas norte-americanos, e 88% desses motoristas norte-americanos se achavam com habilidade acima do normal, o que não era possível também. Então, de acordo com esse estudo, identificaram que as pessoas com menor habilidade e conhecimento têm maiores níveis de confiança em sua autoavaliação. Então, esses níveis de confiança eram tão altas quanto os dos reais especialistas em determinadas áreas. E a diferença é que os que tinham menor habilidade e conhecimento se achavam melhores, se achavam os melhores. E os especialistas tinham uma noção que sabiam bastante, mas conheciam das suas limitações. Então, o que significa isso? As pessoas que conheciam pouco achavam que conheciam muito, se elevando em seu nível de conhecimento. Agora, os especialistas da área achavam que conheciam, mas não conheciam o suficiente. Então, aqueles que conheciam pouco sobre determinado assunto estavam um nível acima dos especialistas nessas áreas. Então, essa falta de consciência da nossa ignorância não acontece apenas pela nossa falta de interesse ou por não sermos bons em aceitar críticas, mas principalmente por falta de um mínimo de conhecimento naquela área. Aliás, entre as pessoas que sabem muito e entre os especialistas, tem um grupo de pessoas no meio que acham que não sabem. Então eles têm menor confiança de suas habilidades porque sabem o suficiente para saber o quanto não sabem. Agora, no caso dos reais especialistas, eles costumam subestimar o quão bom eles são pela facilidade que eles têm de executar aquilo que eles sabem muito.
Então eles têm uma falsa percepção de que não são diferenciados da média. Então eles não se acham melhores do que a média. Prova que, no geral, todos nós realmente não temos uma noção real das nossas reais capacidades. E para poder nos conhecer melhor, podemos perguntar para as pessoas sobre as nossas reais habilidades e ter coragem também de aceitar e trabalhar nessas habilidades. Habilidades ou dificuldades e limitações, né? E também sermos humildes para nós continuarmos sempre aprendendo. Então Darwin, ele tem uma frase que dizia assim, que a ignorância mais frequentemente gera confiança do que conhecimento. Então, para todas as situações da nossa vida, nós devemos nos lembrar não apenas de receber ajuda, mas também de ajudar. Então, a gente pode buscar um exemplo daquela corrente de mãos, onde aquele que está acima de nós nos puxa para cima, e aquele que está abaixo de nós em conhecimento, nós puxamos para cima. Então, ficamos com as duas mãos, uma sendo ajudada por alguém que já conhece mais e nós ajudando aqueles que conhecem menos. Então todos saem ganhando nesse auxílio mútuo. E também porque nós nunca vamos saber em qual momento nós vamos estar em baixa. Porque a vida é como uma roda gigante. Às vezes nós estamos lá no topo e às vezes nós estamos lá embaixo. Então, nos momentos que nós estamos lá embaixo, nós vamos precisar de ajuda para poder subir. Então, por isso que é importante nós estarmos sempre nos relacionando com as pessoas para aprendermos e subirmos no nosso nível de conhecimento para adquirir a sabedoria. E também espero que os meus vídeos possam te ajudar tanto na parte da alta quanto na parte baixa dessa roda gigante da vida. Porque o aprendizado o aprendizado pode ser utilizado de forma preventiva, esclarecendo vários pontos, nos preparando para as novas provas. Então nós nos prevenimos através do conhecimento que nós adquirimos, nos preparando para as provas que vão surgir. E também esse conhecimento ele pode acontecer de forma consoladora e indicadoras de possíveis soluções ou direções. Então, tanto da forma preventiva, quanto de forma consoladora e indicadora de possíveis soluções e direções, ele vai depender de cada um de nós tomarmos as ações e fazermos um movimento, mudarmos os nossos pensamentos para melhor. A Sueli escreveu aqui, eu que te agradeço, eu amo suas lives, nos ajuda muito. Muito obrigada, Sueli. E a Elza escreveu aqui, é sempre agradável lhe ouvir, ao luar então... Que maravilha, hein, Elza? Muito bacana. Obrigado pelos comentários de vocês, pela contribuição, pela participação nas lives. Muito bacana vocês estarem aqui. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Então, vamos seguindo aqui. Então acho que todos aqui já devem ter ouvido falar da parábola do filho pródigo. Eu não vou narrar a parábola. Então nessa parábola, o filho pródigo ele pediu a parte dele na herança para poder viver a vida como ele quisesse. Só que nós não devemos confundir prodígio com pródigo. Prodígio significa extraordinário e pródigo significa gastador, esbanjador. Então o filho pródigo é o gastador, é o esbanjador. Então ele viveu a vida dele como ele escolheu, como ele bem entendia, até que ele se despertou. Ele despertou da ignorância, porque ele havia compreendido a verdadeira vida. Ele se arrependeu da forma como ele viveu na prodigalidade. Então quando eu falo se arrependeu, arrepender significa mudar de ideia, mudar o pensamento. Então ele se arrependeu da forma como ele viveu na prodigalidade. Saiu da vida de ociosidade para o campo da ação regeneradora dele mesmo. Então ele se ergueu da inércia para um movimento reconstrutivo dele mesmo. Então ele mudou a posição negativa que ele tinha antes e caminhou na direção da restauração dos seus ideais. Então é uma parábola bastante interessante para que nós também possamos utilizar na nossa vida. Se nós estamos naquela fase do filho pródigo,
sendo esbanjador da nossa vida ou se nós estamos aproveitando os ensinamentos da vida para nós crescermos, para nós nos levantarmos. Assim como o filho pródigo levantou-se e rumou em direção ao lar paterno. Então todos nós sabemos que o lar paterno, ou o reino de Deus, está dentro de cada um de nós. É por isso que a busca deve ser interior e normalmente nós buscamos nas coisas exteriores, nas coisas passageiras. E aí surgem os sofrimentos. Então nessa parábola do filho pródigo nós podemos dizer que o filho era pródigo e o pai um prodígio. O pai sim era extraordinário por acolher o filho de volta. Então nós podemos aprender a ver o mundo com outros olhos. Por exemplo, quando nós assistimos um filme de suspense ou lemos um livro de suspense, ocorrem cenas, ocorrem situações que nós não esperávamos. E no final ficamos esperando que aconteça algo de uma determinada forma, mas o final é bem diferente da nossa expectativa. Então no decorrer do livro, no decorrer do filme, acontecem várias coisas que nós não estávamos esperando. E no final também acontece uma coisa também que nós não estávamos esperando. E quando acontece isso num filme ou num livro, como é que nós comentamos depois sobre o filme ou sobre o livro? Normalmente a gente fala, nossa, que filme! Ou nossa, que livro! Então, da mesma forma que nós fazemos isso com um livro ou com um filme, está aí uma sugestão. Que tal nós procurarmos agir da mesma forma com a nossa vida, quando algo inesperado acontece conosco? Para nós falarmos, uau, que vida! Então nós viemos aqui para viver a vida e não para evitar a vida. Então nós viemos para viver e não para sobreviver. Então tem uma variedade muito grande de pessoas e níveis de consciência de cada um. Quando achamos que todas as pessoas que não são como nós devem ser consideradas más, não é assim que às vezes a gente acha? Se a pessoa não é como eu, então a pessoa deve ser má, a pessoa deve ser ruim. Então há várias décadas atrás, lá no final da década de 80, perto da década de 90, eu estava num barzinho comemorando o aniversário de um colega de trabalho. E era uma segunda-feira à noite. E o barzinho estava cheio. E aí ele comentou assim, nossa, como tem tanta gente que não faz nada em plena segunda-feira aqui, né? Aí eu respondi, provavelmente eles devem estar pensando a mesma coisa da gente. Aí ele concordou. Realmente era uma segunda-feira e tinha bastante gente no barzinho. Então, nessas situações, nós estamos rotulando pessoas boas e pessoas más. E achamos que nós temos condições de decidir quem é uma pessoa boa, quem é uma pessoa má. E o problema é que quando nós decidimos viver a vida, nós costumamos também fazer a mesma coisa. Dizemos sim para algumas coisas e não para algumas outras coisas. Então, normalmente a gente diz sim para as coisas boas e nós dizemos não para as coisas que nós achamos que não são boas. Então, o procedimento mais correto seria dizer sim para a vida, sempre. Tanto para situações boas, quanto para aquelas situações que aparentemente não são boas. Então, em nossa caminhada evolutiva, todos nós estamos oscilando entre a ignorância para algumas coisas e a sabedoria para outras coisas. E todas essas experiências existem para nos tirar da ignorância, do desconhecimento. E tudo isso nos traz sofrimentos. Então, quando nós aprendemos através dos sofrimentos, nós vamos em direção à sabedoria, ou seja, estamos sabendo lidar com aquelas situações. A Adriana Martins escreveu aqui, oi, manda uma boa noite para os meus filhos, por favor, estão te assistindo, Ariane, Miguel e Jonathan. Bacana, então a Adriana Martins pediu para dar boa noite para vocês que estão me assistindo aqui, Ariane, Miguel e Jonathan. Boa noite para vocês.
Irene Finatelli de Angeli escreveu boa noite, boa noite. Boa noite, Irene. E também temos aqui Neuza Rodrigues, escreveu boa noite, sou de Itu, São Paulo. Depois de assistir sua live, estou mais racional, gratidão. Muito obrigado, Neuza. Ela fala de Itu, interior de São Paulo também, que bacana que o vídeo chegou até aí, até você. Muito legal. Irene Finatelli escreveu, sou de Mirandópolis, São Paulo. Boa noite. Bacana, Irene, de Mirandópolis. Que bacana que esse vídeo está chegando até vários locais aqui do Brasil, né? Muito bom. No Brasil e também fora do Brasil, né? Então, por que os sofrimentos acontecem conosco? Então, tanto os conflitos quanto os sofrimentos, eles ocorrem porque nós nos identificamos com as coisas passageiras. Nós nos apegamos com coisas e não com as verdadeiras propriedades. Ou seja, nós nos apegamos a coisas que não são as nossas verdadeiras propriedades. Então, todas as propriedades que podem ser tiradas de nós, a qualquer momento, eles não nos pertencem verdadeiramente. Porque a nossa verdadeira propriedade está dentro de cada um de nós. E para descobrirmos os nossos valores interiores, precisamos da nossa convivência com outras pessoas e com as adversidades da nossa vida. Então, a família onde nós nascemos, o ambiente onde nós vivemos, no trabalho, na sociedade, o local onde nós convivemos, o local onde nós vivemos, nos relacionamos com as pessoas, eles servem como um cadinho para nós nos aprimorarmos. O que é cadinho? Eu não tenho um cadinho aqui, mas trouxe alguma coisa bastante similar ao cadinho. Então, o cadinho ele tem mais ou menos esse formato. Ele tem a função, aliás, normalmente ele é fabricado de uma forma a suportar altas temperaturas e é feito de um material refratário. Ele tem mais ou menos esse formato. Então existem vários tamanhos de cadinhos. Então ele resiste a altas temperaturas. Esses cadinhos eles servem para fundir materiais, por exemplo, fundir metais em altas temperaturas. Então quando o metal é colocado dentro desse cadinho e esse cadinho é submetido a alta temperatura, chega um determinado momento que o metal ele vira líquido. E na parte da superfície do metal derretido ficam as impurezas. E essas impurezas elas vão sendo eliminadas. Então a nossa vida ela também é igual ao cadinho. Ele é similar ao cadinho. Conforme nós vamos sendo submetidos aos sofrimentos, às várias dificuldades, é como que a vida estivesse tirando de nós as nossas impurezas, desde que nós aprendamos com a situação. Então, evitar a vida nos mantém na ignorância. Agora, viver a vida nos leva rumo à sabedoria. E eu espero que, durante esse tempo da live, eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida. E que você que está assistindo essa live ou a gravação dessa live, escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou não. E se teve alguma coisa nesse conteúdo que te chamou mais a atenção. Agora, se tiver algum comentário também de algo que você não gostou, por favor, comente, para que eu possa melhorar o conteúdo dos meus próximos vídeos. Agora, se você gostou desse vídeo e acha que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que outras pessoas possam assistir também esses conteúdos dos vídeos. Agora, você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você ser notificado das minhas próximas postagens. Teremos lives todas as segundas-feiras, às 19h19, onde a cada dia eu abordo um tema diferente. Então, gratidão a todos vocês e até minha próxima live ou até meu próximo vídeo. A Elza Dias escreveu aqui, até que enfim o significado de cadinho, muito usado nas leituras espíritas. Gratidão pela explicação. Muito obrigado, Elza. Bacana. Eu também, através das leituras, eu fui buscar o que significava cadinho. Aí eu entendi o que realmente o cadinho representa na nossa vida.
Andréia Vieira escreveu: gratidão, Hugo. Gratidão a você, Andréia. Obrigado a todos vocês por me acompanharem até o final dessa live. Muito bom ter todos vocês assistindo essa live e acompanhando também nos outros vídeos. Rosa Helena Tassinari escreveu: gratidão, seus vídeos são maravilhosos. Gratidão a você, Rosa Helena. Muito obrigado. E todos tenham uma excelente semana. Então, boa noite a vocês.